Hoje, durante esta semana, na verdade, fomos vindo a assinalar aquilo que é verdadeiramente o dia de hoje, o dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. Pois, efetivamente, há 75 anos que foi criada a Organização Mundial da Saúde e desde então que se assinala este dia. Desta feita, nós damos destaque à enfermagem. Então vamos receber aquele que é o diretor da enfermagem do Cesarem, José Manuel Ornelas. Bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, boa noite a todos. Desejar aqui a todas as pessoas, nesta quadras, que celebramos a paixão, morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, desejar uma feliz Páscoa para todas as pessoas e todas as famílias e agradecer aqui também à RTP Madeira o convite e muito obrigado. E aqui estou. Damos destaque, de certa forma, à enfermagem, mas também gostaríamos de perceber efetivamente o papel. Qual é o papel? Porque vemos os enfermeiros em tantas intervenções, em tantas dinâmicas do que toca quer à prevenção da saúde, quer no próprio tratamento. São, de certa forma, a primeira triagem, o primeiro contacto com as pessoas? Sim, Catarina. Antes de mais, os enfermeiros estão presentes em todas as áreas, quer a nível dos cuidados primários, quer a nível de cuidados de saúde hospitalares, quer a nível de cuidados continuados, quer a nível dos cuidados paliativos. Estamos presentes quer a nível da promoção da saúde, da prevenção da doença, a nível do tratamento, a nível da reabilitação e da reinserção social. Ou seja, os enfermeiros, neste momento, desempenham um papel em todas as diferentes áreas onde estão presentes e são importantes, como é evidente, a nível da promoção, da prevenção, tratamento, reabilitação dos utentes e famílias. E no que toca à disponibilidade desta classe para as necessidades da Madeira, estamos bem supridos ou existe alguma carência? Neste momento, nós passamos por uma fase muito difícil, que foi a situação do Covid, da pandemia. E eu costumava dizer que a cada dia que passava tínhamos que reinventar. Eram necessários mais enfermeiros e tivemos realmente que nos readaptar, reestruturar com os enfermeiros que nós tínhamos ali para dar resposta em todas as áreas aos utentes e famílias. E conseguimos. Felizmente, com muita dedicação, com muito esforço por parte dos enfermeiros, fomos capazes realmente de fazer um trabalho junto dos utentes e famílias, trabalho esse que nos orgulha e nos enche de prazer e orgulho. Quando pergunta em termos de número de enfermeiros, eu costumo dizer que em 2015 nós tínhamos na Madeira 1.445 enfermeiros. Neste momento nós temos 2.050 enfermeiros. A nível da secção regional da Ordem dos Enfermeiros, nós temos inscritos 2.480 enfermeiros. E temos 2.050 enfermeiros no Cesarem. Ou seja, cerca de 80%, 81% dos enfermeiros da região autónoma da Madeira desempenham funções no Cesarem. No Serviço Regional de Saúde? Claro que como enfermeiro-diretor queria mais, mas também temos que pensar... Mas feito, por exemplo, é feito um estudo, nomeadamente em relação à quantidade ou ao número da população, para depois aferirem qual é a necessidade? Como é que chegam aos valores que são os necessários para suprir as necessidades de uma população? Temos um regulamento da Ordem dos Enfermeiros que fala sobre a dotação do número de enfermeiros por serviços, quer em serviços de internamento, quer em hospitais de dia, quer a nível dos cuidados primários, serviços de urgência, cuidados intensivos, e calculamos, no fundo, essa dotação de enfermeiros, esse rácio de enfermeiros por serviço e chegamos a esse valor, a esse número. Quando falam até no próprio cuidado, naturalmente, se calhar até podíamos viajar um bocadinho na história da enfermagem. Esta profissão conta com quantos anos? A profissão de enfermagem... E de que forma é que ela surgiu? Surge realmente... É um grupo, a forma como surge a profissão de enfermagem, sabemos que muitas vezes as pessoas que iam para a enfermagem eram pessoas iletradas, no fundo, e foi uma profissão que foi crescendo ao longo dos tempos. Temos muito orgulho na nossa história, de onde viemos, só sabendo realmente de onde viemos, o que fomos, é que conseguimos saber aquilo que queremos e para onde queremos ir. E isso orgulha-nos muito, a parte de enfermagem, saber a nossa história. Temos um marco importante na enfermagem, que foi Florence Nightingale, que foi quem realmente, no fundo, criou os princípios modernos da enfermagem e a qual, hoje em dia, neste caso da pandemia,
muito daquilo que se fez na pandemia, a nível da prevenção, a nível dos isolamentos, dos utentes, fomos beber muito, comungar muito daquilo que Florence Nightingale nos ensinou. E é muito importante. A pandemia, certamente, tal como já foi mencionando também, mudou muito a vida e a forma como atuam. E dando aqui o exemplo mais corriqueiro, mas até as próprias máscaras eram utilizadas apenas numa sala cirúrgica e de repente vemos-nos a utilizá-las numa base diária. Também agora a forma como olhamos para os serviços e também como a enfermagem olha, os profissionais da enfermagem olham para o cuidado ao outro, mudou. Falando nas máscaras, claro que quer a população, quer os profissionais estavam um pouco cansados já do uso constante da máscara. Neste momento, houve aquilo que se chama um baixar da guarda. O uso da máscara é usado, continua a ser usado, a nível dos cuidados que são prestados diretamente ao utente em determinados casos, mas veio, no fundo, que aliviar quer os profissionais, quer a população, e sentimos realmente mais confortáveis e voltamos àquilo que, no fundo, era feito anteriormente. Apesar de tudo aquilo que se aprendeu com esta pandemia, eu penso que terá que ficar para sempre. E temos que, no fundo, pensar que esta pandemia levou cerca de 100 anos a aparecer e provavelmente, dentro de pouco tempo, dentro de poucos anos, teremos novas pandemias e não levaremos tanto tempo realmente a ter uma pandemia como aconteceu, ou que nos será também útil e será importante para todos os profissionais de saúde. Mas aprendizagens que ficaram e que depois também podem ser reutilizadas em outras situações. Ainda assim, enfermeiro José, sendo diretor de enfermagem do Cesarame, como é que é a realidade de um enfermeiro, quer em ambiente hospitalar, quer em ambiente de centro de saúde? De acordo com o qual onde se trabalha, é claro que a realidade refere-se à realidade. Sim, como é que é o dia-a-dia? Para nós conhecermos um bocadinho mais, como é que passam o seu dia, os enfermeiros? Existem rotinas? Existem uma série de protocolos que devem ser seguidos em algumas situações? Sim, existe um conjunto de determinadas atividades que há alguma rotina, nomeadamente a nível da higiene, dos cuidados de higiene, a alimentação, como temos todos nós no dia-a-dia, a nível da medicação também, há algumas rotinas. Mas, de acordo com o serviço onde se trabalha, são extremamente diversificadas. É diferente o enfermeiro que trabalha num serviço de internamento ou que trabalha num serviço de urgência, numa unidade de cuidados intensivos, num bloco operatório ou nos cuidados primários, a nível dos centros de saúde. Aí as atividades diferem umas das outras. Ou numa rede de cuidados continuados, ou nos cuidados paliativos, os enfermeiros, no fundo, estão em todos estes serviços. Consegue-nos dar um exemplo de um dos serviços do dia-a-dia dos enfermeiros? Um exemplo? Sim. Um exemplo, por exemplo, o que é mais rotineiro, por exemplo, o serviço de internamento, por exemplo, o serviço de medicina, onde os enfermeiros de manhã começam com a parte da higiene, a parte de alguns recolha, avaliação dos sinais vitais, dos utentes, e depois um conjunto de procedimentos que são necessários ali, coleta de especímenes para análise, e etc. Isso acontece muitas vezes, mas depois há um conjunto de atividades ali que são feitas no dia-a-dia, independentemente, ou seja, vai de acordo com cada serviço onde estamos. Houve uma altura em que grande parte dos enfermeiros acabavam por emigrar porque achariam que aqui em Portugal não teriam as melhores condições. Agora começa a mudar essa perspectiva? Sim. Houve uma altura, nomeadamente no período do PAEF, Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, onde mesmo que os serviços quisessem contratar enfermeiros, as orientações que nós tínhamos da comunidade, onde teriam que ser um determinado número de trabalhadores para entrar outros, tínhamos muitos enfermeiros que estavam numa situação que na Madeira não conseguiam encontrar trabalhos. Neste momento, o número de enfermeiros que emigram é muito menor. Não tenho este número agora aqui, mas sei que é muito menor. E neste momento, qualquer enfermeiro tem emprego garantido. Sabemos que neste momento, além do Cesarame, que no fundo emprega cerca de 80% dos profissionais de enfermagem, dos 1.480 enfermeiros, como eu dizia, 2.050 enfermeiros estão a trabalhar no Cesarame. Os outros enfermeiros estão a trabalhar em outros serviços a nível de hospitais privados, a nível de serviços no social, a nível
Casa de Saúde São João d'Este, Casa de Saúde Câmara Pestana, e muito mais enfermeiros houvessem, porque neste momento, essencialmente a nível da medicina convencional e privada, há uma procura por enfermeiros, e a parte do serviço social também debate-se com falta de enfermeiros, e porque tem necessidade desses mesmos enfermeiros, que são essenciais realmente ao conjunto de atividades que desempenham no dia-a-dia. E relativamente ao serviço comunitário, humanitário, isso que eu queria dizer, costumam fazer expedições fora do país, de certa forma, para apoiar também outras situações, outras necessidades? Sim, temos alguns enfermeiros que trabalham no âmbito do voluntariado, embora aqui na Madeira não sejam assim muitos, mas temos alguns também, em missões em África e noutras zonas, noutros continentes. Enfermeiro, enquanto enfermeiro, quão importante é, durante 75 anos, assinalarmos o Dia Mundial da Saúde? Este dia surge, no fundo, estamos a comemorar 75 anos, porque tem a ver com a data onde quando foi criada a Organização Mundial de Saúde. É importante. E este ano com o lema Saúde para Todos. Saúde para todos, porque a saúde é vista num contexto global, num contexto holístico. No fundo, quando falamos de saúde, e de acordo com a definição de saúde dada pela Organização Mundial de Saúde, é o tal completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. E é verdade, para nos sentirmos bem connosco e com os outros, temos que ser saúde. E a saúde tem que ser vista sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista psíquico, sob o ponto de vista social e relacional. E esse é o contexto de saúde. E continua a ser importante pensarmos neste tema, saúde para todos, visto que apesar destas últimas 7 décadas, muito termos evoluído em termos de saúde, mas ainda há muitas coisas para mudar e para melhorar. Mas muitas conquistas a medicina também já conseguiu. A mortalidade infantil diminuiu drasticamente com a vacinação, por exemplo. Completamente. O processo de evolução da saúde tem sido uma evolução tal, constante, que a cada dia que passa, a cada nível de evolução, a ciência evolui de uma tal forma que, a nível da digitalização em saúde, de inteligência artificial, que se fala cada vez mais. Isso poderá mudar até a forma de cuidar? Ora bem, eu gostei dessa pergunta. Se poderá mudar a forma de cuidar? E era mesmo isso que eu queria alertar. Podemos realmente falar muito em digitalização da saúde e em inteligência artificial, mas há algo que nunca vai substituir: a relação humana, a parte da humanização. E essa mesma humanização e essa relação humana faz-se com profissionais, não se faz com máquinas. As máquinas vêm para ajudar. Onde o toque acaba por ser a primazia de todo o cuidado e a presença. E, no fundo, olhar para o outro como um ser biopsicossocial, olhar para o outro como um ser relacional, olhar para o outro como pessoa, é extremamente importante. E, nesse sentido, os enfermeiros que cuidam do utente e estão presentes junto aos utentes durante 24 horas, nunca poderão se esquecer realmente dessa função, dessa componente de humanização. E fazem claramente esse trabalho com muito carinho e muito amor. Muito obrigada, enfermeiro José, por esta partilha. Muito obrigado. Muito mais havia para dizer, mas passa muito rápido o tempo. Muito obrigado. Obrigada. Boa Páscoa para si. Obrigado. Boa Páscoa também.